cerca de 10%, assim, no mercado internacional, de valor de compra maior do que o aço estrutural geral, que consagradamente é o chamado ASTM A36. Né? Então, este aço foi aplicado depois daquela fase de concreto ali que sai para a deposição, matéria para 15, né? E foi indo até certo ponto, quando a Usiminas já estava fabricando em larga escala. A marca dela, Ozisaki, né? Que de origem japonesa, porém de propriedades extremamente semelhantes, né, equivalentes, primeiro, deu continuidade ao restante da obra. Mas a Usiminas, ela não foi projetista. O projetista, o governo comprou o aço dela, ela forneceu o aço necessário. Mas as vigas, agora voltando à questão dos espaços, o projeto do Pemetal, então, foi feito no sistema mais simples, mais tradicional, mais antigo e tal, que existia, que eram vigas simplesmente apoiadas em pilares. Ali é formado por vigas, quem passa debaixo vê, por vigas poderosas, vigas de 1 metro de altura, uma parte central aí, também acima de meia polegada, uma coisa assim, e as abas de grande espessura, de 1 e tanto a 2 polegadas, né, que trabalham conjuntamente com transversinas, são, parece a maioria das vezes são 4 longarinas grandes, transversinas, formando uma chamada grelha, extremamente resistente. Parente, vou fazer um parente, eu não sou projetista, não concluí isso, mas de calo na mão e só de olhar, aquela quantidade de aço foi exagerada. O projeto exagerou muito, a princípio você podia fazer o dobro de 2 viadutos daquele ou mais, com aquele aço naquele projeto. Né? Eu estou dizendo que isso houve, a gente tem que comentar as falhas também, os pontos negativos. Então, para que não desmoralizem o aço, mas é aço demais, então vai ficar mais caro. Não, ali foi aço demais mesmo, né? E tal. Agora, o ponto mais importante é o seguinte: esse aço, o Cortem da CSN e o Ozisaki 50 da Usiminas, eles têm, está habituado em cálculo, eles têm um limite de resistência para efeito de cálculo, ou seja, do escoamento, da ordem de 300 MPa. Né? Sabe o que significa isso? Equivalente a quilo por milímetro quadrado, seria, grosso modo assim, 30 quilos por metro quadrado. Né? Mas então é uma resistência de média para mais elevada, a resistência desses aços. Tem mais resistência, mas seria necessário. Agora, o grande pulo do gato chama-se a resistência à corrosão. Com relação à corrosão, a corrosão não é esse bicho tapão para entender corrosão, que tem compêndio e tudo. Eu já vi palestras intermináveis aqui no clube. Então, um negócio, com a vida prática que a gente levou, ver que o processo, sendo metalúrgico, precisa ser metalúrgico. Né? O químico barra metalúrgico seria ideal, entende e vê que não é esse mistério, né? Assim, corrosão convencional. A corrosão, existe corrosão, quando for, quando tem um agente corrosivo, ou seja, forma reação química com aquele material que está naquele meio. Os principais agentes assim, na natureza do dia a dia que nós encontramos são, quer dizer, agentes que emitem íons, a substância química ativa para poder reagir com aquele produto. E os principais agentes são os produtos do enxofre. Esses, por exemplo, que saem do escapamento de veículo, né? Produtos do carbono, CO principalmente, e também na chamada atmosfera industrial. Produtos de nitrogênio também, NO, X, tal, de várias combinações. E o produto que todos têm mais medo dele é o produto dos íons cloro, resultante do sal marinho, que é da atmosfera marinha. Né? Outro agente suplementar secundário seria a falta de ventilação, né, do ambiente. Então, esses produtos industriais, automobilistas e tal,
mais as emissões marinhas da água salgada, né? E a umidade do ar também é um fator, né? Isso aí foi um prato feito completo ali naquela área da perimetral para fins de corrosão, ataque ao aço. Como 90% das pessoas, quando falam em aço, falam em ferro, e falam, não, enferruja, não, tal. É triste de ouvir, porque, claro, um aço enferruja, tem 400 variedades de aços, aços comuns, tal, sem a devida composição, é claro que eles vão enferrujar. Acontece o seguinte, que essa perimetral está, por exemplo, quem está ali na região do aeroporto, ela está submetida a todos esses fatores. Veículos para lá e para cá intensivamente, pouca ventilação, quer dizer, essas emissões todas, na beira do mar, com ventos ali e tal, colocam, porque essas emissões do sal marinho, né, elas vão longe, não fica só ali dentro do mar, não. E uma umidade grande, No entanto, há uns 10 anos, eu andei fotografando, estava quase não acreditando. Teoricamente, eu conhecia e defendia isso. Eu era um dos poucos que defendia absolutamente, rigorosamente, nada de pintar esses aços, né? O colega meu, metalúrgico, recomendava pintar na aplicação, eu ficava falando sozinho, mas já que não, porque a pintura às vezes é faca de dois gumes, atrapalha. Mas há mais de 10 anos eu andei perseguindo pontos de corrosão, não consegui achar. Tirei várias fotos. E nesses pontos, nessa perseguição, eu via lá que as estruturas dos pilares tinham cavernas lá com vergalhões expostos. Então a corrosão atacou o concreto, né, e não atacou o aço. E se deixar lá, vai ficar miando. Porque a estabilidade, a curva, a estabilidade da corrosão, quando o aço foi produzido adequadamente e limpo, é um detalhe que não veio, a prática começou a ensinar, limpo, ou seja, a superfície do aço tem que estar perfeitamente limpo, né? Ele estabiliza a oxidação, que ele é oxidado naturalmente até uma película de décimos de milímetro em 2 anos, 3 anos. A partir dali, linha reta paralela, no horizontal, não corre mais, como está acontecendo, como provou ali naquela situação. Então, material de primeira, tudo de primeira, tá. A valorização desse aço, fala muito em negócio de valor, tudo, eu já falei, pouco mais de 10%. Hoje eu não acompanho, não estou mexendo com isso, mas o aço hoje, o aço de comércio internacional, de chapas, bobinas quentes e tal, deve estar na ordem de uns $1.000 e tantos a tonelada. Uma peça daquela trabalhada de aço adequado, nobre, em forma de viga, depois de pronta, ela valeria acima de $3.000 a tonelada. Valeria certamente. Se encomendar lá na usina mecânica, a frente, seria nesse nível. Então, o valor dessa obra, momentaneamente, é muito grande. Eu estou falando na parte que ainda tem a parte da mesoestrutura, né? É muito grande. São 10 quilômetros, sei lá quanto, uma viga dessa que eu citei mais ou menos de exemplo, deve pesar na ordem de 25 toneladas, uma coisa desse tipo, uma viga de uns 40 metros. Né? Eles falam em 200.000 toneladas. Não preciso fazer isso. Chegando no zero aí, talvez já perto. A obra inteira. Esse elevado todo é provável, eu vou me comprometer aí o meu me checar, mas mais de 25.000 toneladas, porque, afinal de contas, parece muito, mas é aço. O aço, para você ter uma ideia, é uma viga equivalente em concreto, equivalente para fazer a mesma função, pesa 6 vezes mais. Então, assim, aparentemente, parece que é muito aço, mas não é tanto aço, não. Né? 10 quilômetros e tal, eu não fiz conta, mas esse número aí é muito exagerado. Seriam umas 25.000 toneladas e tal. Eu vou checar e prometo depois
conferir isso aí. Mas é um valor inestimável, uma obra que a cidade sofreu aí, intervenções e tal, então não pode brincar com ela em menos nem. Um médio prazo para essas obras seria mais de um século, né? Eu nunca vi se debater aí, por exemplo, as vantagens e desvantagens dessas novas intervenções, que aparentemente, pelo colega falou ali, está muito claro que o assunto é muito mais sério do que isso. Então, o que eu poderia recomendar é que examinasse também por esse lado e lembrasse que, se quiser fazer obras sem intervenção, sem danificação cultural, social, física, etc. e tal, com estrutura metálica, é perfeitamente possível. Se querem fazer outro, e tem que respeitar a engenharia, respeitar as pessoas que projetaram, bom ou mal, mas eles fizeram certo e tal, respeitar principalmente a população, a sociedade que está ali. Não se pode brincar assim, isso é feio e tal, vamos fazer outra coisa e a gente ser os últimos a saber. Isso, de fato, eu quero defender a engenharia, as obras, o produto nobre que nós temos, não precisamos importar coisa rigorosamente nenhuma, nós ficamos importando aí coisas ridículas, né? Então, a engenharia de projeto que foi jogada à lata do lixo, que nos anos aí, 70 anos, era brilhantíssima, né? Ou seja, para fazer estudo de pré-viabilidade, não fazer tanto mais, e virar um detalhe, o custo dessa engenharia de projeto, desse estudo de pré-viabilidade, que deixava tudo pronto para discussão, para todo mundo entender, e para vamos aprovar a obra, vamos botar a verba lá, é insignificante em relação ao custo global de uma obra. Então, o elemento humano, que seria a principal arma para essas coisas, é jogado em segundo plano, né? O que não está certo. Mas não tem recomendação fazer aquele caminho, porque eu estou por fora, não estou acompanhando as coisas nos aspectos sociais, urbanísticos, políticos. Vocês sabem, tem muita autoridade, vocês e outros colegas, para discutir esse assunto. Tocante à questão da obra, seja lá em cima, eu posso, se estiver ao meu alcance, colaborar, dar as devidas informações. Então, eu não quero tomar mais tempo, estou disponível para perguntas que os senhores puderem fazer, se eu puder responder, com o maior prazer. Tá bom? Uma boa tarde. Obrigado, doutor Tomás. Nós estamos numa reunião aqui que a gente fica chegando num ponto. Foi muito ruim a CEDURB não ter vindo aqui para defender o ponto de vista dela, porque a gente está aqui quase numa unanimidade, porque a questão população foi ouvida, a resposta é não. Técnicos isentos foram ouvidos, a resposta é não. Fizeram estudo de impacto ambiental, a resposta é não. Fizeram qualquer coisa que se pergunte, a única coisa que houve foi uma ideia de decoração, conforme o doutor Tomás falou. Um decorador achou que ficava melhor tirar aquela poluição visual. E está se fazendo uma obra de uma intervenção bilionária, o valor do Porto Maravilha são 8 bilhões de reais. 8 bilhões é, para ter ideia, o custo que está sendo dito que vai custar a linha 4 do metrô. E a população, como sempre, não é ouvida nem quando ela começa a gritar, porque quem acompanha as cartas nos jornais vê todo dia 5, 6, 7 cartas falando do assunto. E nessas cartas, cerca de 10% concorda com isso, o resto não concorda, como aqui a gente já pode perceber. Então, essa questão só se resolve de um jeito, é mobilização popular, estarmos juntos, discutindo o assunto e pressionando o governo para isso.
Na segunda-feira, o presidente desse grupo vai comparecer a uma reunião do Conselho aqui às 18 horas. Eu pretendo estar presente, eu não sei como é que fica aberto a quem não é sócio do clube para permanecer. Mas a gente tem que fazer, pode entrar no site do Ministério Público, que esse daqui, ele tem um espaço, tá vendo? Várias pessoas aqui já, é só deixar um comentário aqui, quanto mais gente puder comentar isso, é mais. Se quiser, vou deixar aqui para quem quiser anotar esse endereço aqui, esse exatamente o do Porto Maravilha. Mas quem não conseguir guardar, se for procurar o Ministério Público, o RAP, que é rede de, eu não sei exatamente o que ele significa, está aí, ó, Programa de Rede Ambiente Participativo. Deve entrar lá e deixar um comentário, como alguns aqui já deixaram. O Daniel, que está aqui presente, já deixou. O Adacto, eu acho que também já deixou algum comentário aqui. Ó, o Adacto que também é o próximo a falar aqui. Então, por favor, microfone para o Adacto. Olha, eu tinha alguns comentários para fazer. Eu não vou me deter na área da mobilidade urbana, da engenharia de transporte, que não é a minha especialidade. Eu queria fazer um comentário sobre a parte ambiental desse empreendimento, que eu concordo com o nosso companheiro ali, o problema dos estudos ambientais, não só da demolição do viaduto da perimetral, que você vai gerar uma montanha ali de material. Não sei se o senhor está sabendo também que a própria escavação dos túneis vai gerar outro passivo enorme de resíduos de escavação e que realmente também, reiterando o que o senhor colocou, necessitaria de um